Pai de amor, Pai de bondade, Pai de misericórdia, em cuja presença nós entramos agora e pelos olhos da fé nós contemplamos a Tua face de graça, Tua face de bondade, e contemplamos o Teu sorriso, sorriso de amor, porque o Senhor não tem amor, o Senhor é o próprio amor. Amou-nos tão intensamente que deu o seu único Filho, Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. E o Senhor Jesus Cristo morreu ali naquela cruz, como diz a palavra, como um cordeiro mudo não abriu a sua boca. E toda a nossa cédula de culpa, de cobrança foi cravada naquele madeiro. Mediante essa verdade, assim como esse ar que eu respiro, mediante a esse fato, nós entramos na Tua presença com ousadia de amor, de filho, e nos jogamos em Teus braços e olhamos para o Seu rosto para Te adorar, para dizer que o Senhor é nosso único Deus, o nosso único Deus Pai, Deus de amor e de misericórdia. Agora eu peço a Tua bênção sobre esse culto da família, que o Senhor abençoa o Teu filho, pastor Wagner, que o mensageiro, que é o Espírito Santo, coloca palavras em seus lábios, assim como o Senhor Jesus Cristo disse, que nem só de pão viverás o homem, mas de toda palavra que sai da boca do nosso Pai. Mediante essa outra verdade também, Pai, nós agora queremos receber o pão que vem dos seus lábios. Pois, como diz a palavra, a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E que o Teu Espírito Santo agora prepare o nosso coração como uma terra virgem, sedenta, assim como um arado que ara essa terra, pronto para receber a semente de graça, a semente do amor, a semente da bondade, para que possamos produzir frutos para o Teu reino. É no nome de Jesus que nós oramos agora e agradecemos por todas essas bênçãos. E a partir desse momento, Pai, tome esse culto, que o Teu Espírito Santo seja o nosso guia. Nós agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Este é o meu respirar, este é o meu respirar.
paz do Senhor, irmãos, estamos aqui mais uma vez para compartilhar da palavra do Senhor. Feche os teus olhos e vamos orar ao Pai. Pai, no nome de Jesus, estamos diante de Ti e da Tua presença. Fala tudo o que nos é necessário, nos ensina pela revelação do Teu Santo Espírito, lava-nos, limpa-nos, purifica-nos e santifica-nos com a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Senhor, nós estamos aqui porque nós cremos no sacrifício do Teu Filho, no que fizeste por nós, enviando o Teu Filho para nos salvar, e o Teu Filho não nos amou com menos amor, mas Ele nos amou com o mesmo amor que Tu nos amaste e deu a Sua vida por nós, ali na cruz, morrendo, sendo injustiçado, condenado como pecador, Senhor. Ele fez isso para nos salvar e nos dar a vida eterna. E hoje nós estamos aqui para Te louvar e Te adorar e para ouvir, Pai, a Tua palavra, as Tuas doces palavras, o Evangelho do Teu Filho, o Evangelho de boas novas, a palavra de Cristo, ó Pai, que nos foi enviada para nos salvar, para nos levar para a salvação. Fala conosco e nos ensina tudo o que é necessário pela revelação do Teu Santo Espírito, é o que nós Te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Semana passada nós estávamos falando sobre pedir a sabedoria, e a sabedoria que nós lemos lá em Provérbios, que através dela que muitos reis, príncipes, governantes governam e conseguem ter êxito, serem bem-aventurados, alcançam riquezas. A sabedoria que traz a riqueza. Só que, irmão, esta sabedoria, inclusive eu citei, não é qualquer sabedoria, não é a sabedoria humana. Essa sabedoria provém de Deus. A sabedoria que vem do alto, que ela é pura, divina, tratável, cheia de bons frutos, imparcial. É esta sabedoria que provém de Deus. Salomão, o primeiro teste, irmãos, né? Logo que ele pede ao Senhor sabedoria e Deus dá sabedoria a Salomão, vem uma situação para Salomão resolver. Duas mulheres com uma criança, e ali as duas disputando aquela criança, dizendo que era filho delas. Uma dizia, esse é meu filho, a outra, não, esse é o meu filho. E ali as duas disputando sobre aquela criança, e ali uma dizia, não, ela quer roubar meu filho, esse filho é meu. E a outra dizia, não, meu senhor, ela, né, dormiu sobre o seu filho veio a morrer e ela trocou na noite e pegou o meu filho. E elas disputando ali sobre aquela criança, até que Salomão, um despertar, irmãos. Salomão falou aqui, traz minha espada. Nem para uma, nem para outra, cortá-lo-ei ao meio, já que ambas dizem que estão falando a verdade. O que foi aquilo, irmãos? Salomão ia realmente cortar aquela criança? Não, irmãos, aquilo ali foi estratégia, sabedoria que Deus deu a ele, para que ele pudesse resolver aquela situação. Quando ele fez isso, uma das mulheres falou, isso mesmo, nem para mim, nem para ela. Mas a mãe verdadeira, irmãos, ela ama o seu filho. A que era verdadeiramente mãe falou assim, não, meu senhor, não faça isso, deixa o filho, deixa a criança com ela. Salomão entendeu que aquela era a verdadeira mãe e mandou restituir, o filho à mãe. Quem que ensinou isso para Salomão? Isso não é sabedoria humana, irmãos. Isso é sabedoria que provém de Deus. Aquela sabedoria que Salomão pediu a Deus para que ele pudesse julgar os povos. Porque ele estava numa função de rei e ele tinha necessidade de julgar várias causas. Então, irmãos, é esta sabedoria que nós temos que pedir. Não é a sabedoria do mundo, não é a sabedoria do reino natural,
mas a sabedoria que provém de Deus. E em Efésios, no capítulo 1, no versículo 17, diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação. Quem que dá, irmãos? Esse espírito, quem que dá revelação, quem que dá entendimento, quem que dá sabedoria? É o Senhor através do seu espírito. Então, irmãos, nós temos que buscar este conhecimento, esta revelação e esta sabedoria que vem pela palavra do Senhor. É isso que vai fazer, é esta sabedoria que vai fazer com que nós alcancemos riquezas e glórias e bênção para as nossas vidas. Não é questão de bênçãos naturais, riqueza, dinheiro, isso, irmãos. Não é isso. É questão da riqueza, da glória de Deus, do reino de Deus. Tiago diz no capítulo... vamos ler, irmãos, no capítulo 1 de Tiago, ele diz o que, irmãos? Ele diz no versículo 5: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e o não lance em rosto e ser-lhe-á dada. Ele está dizendo aqui que se você pedir sabedoria de Deus, Deus não vai negar para você, Deus não vai virar o rosto e negar. Deus tem prazer em que nós venhamos a ter entendimento e venhamos a ser sábios pela sua palavra. Mas não a sabedoria natural, não é conhecimento deste mundo, irmãos. Não é o conhecimento nem da teologia. E nem o conhecimento de faculdades desse mundo, pós-graduação, doutorado. Não é essa sabedoria, esse conhecimento. Mas é a sabedoria e o conhecimento, o discernimento que vem de Deus pelo seu Espírito Santo, pela sua palavra. É este conhecimento, é esta sabedoria que Deus quer nos dar e Deus quer que nós venhamos a buscarmos. Amém? Então quem dá é Deus, quem em seu conhecimento dá o espírito de revelação e de sabedoria. Quem nos dá é o Senhor, nós temos que buscar e pedir. A Bíblia diz: pedir, dar-se-vos-á, buscar e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Nós temos que buscar, pedir no Senhor, e o Senhor nos dá. Eu lembro quando eu era novo convertido, irmãos, eu não entendia nada. Eu tinha 15 anos e eu ia nos cultos de quarta-feira, irmãos, ouvia a pregação do pastor Takayama, eu não entendia nada, mas alguma coisa me fazia permanecer. Alguma coisa me dizia: uma hora você vai entender, uma hora você vai compreender. E eu orava: Senhor, me abre o entendimento, me abre o entendimento espiritual para que eu tenha discernimento das tuas coisas. É isso que nós devemos buscarmos. E eu permaneci, e com o tempo Deus foi abrindo meu entendimento, e eu passei a entender e compreender aquilo que era pregado. As profundezas da glória de Deus, da graça, da misericórdia, do amor, nós temos que buscar esse entendimento, conhecer as coisas espirituais. Em 1 Coríntios, irmãos, no capítulo 2... nós vimos aqui quem dá a sabedoria. Quem dá a sabedoria é Deus. Mas para quê? Para que nós temos que ter sabedoria? Para que nós devemos buscar sabedoria? Para que a sabedoria é necessária? Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 2, ele vem dizer para a igreja que aquilo que ele está pregando, ele não veio em sabedoria humana, mas senão sabedoria que provém de Deus. Ele diz aqui no versículo 4: a minha palavra e a minha pregação não consistem em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos da sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Se eu tenho algo em que me gloriar, Paulo diz: eu me gloriarei em conhecer ao Senhor. A sabedoria de Deus traz a glória de Deus sobre a nossa vida. E ele diz aqui: para que, irmãos, que nós precisamos da sabedoria? Para que a nossa fé não esteja firmada em sabedoria humana. É o que ele diz aqui, né?
para que a nossa fé não se apoie em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. A nossa fé tem que estar apoiada, irmãos, na palavra de Deus, que é o poder dele. O poder de Deus está na palavra. O Senhor disse, haja luz, houve luz. O Senhor disse, haja separação entre terra e água, e houve separação entre terra e água. Haja luz no firmamento, houve. Haja estrelas, houve. Haja dia, haja noite, foi tudo criado por Deus. E diz lá em João que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E tudo que foi feito sem ele, né, tudo do que se fez sem ele não foi feito. E ele é o Verbo, né, que habitou entre nós. Então quem é o Verbo, irmãos? Quem é a palavra? O próprio Senhor Jesus, está se referindo do Senhor Jesus. Então as palavras do Senhor Jesus, as palavras de Cristo são as palavras do Pai. Porque o Senhor Jesus disse que ele não veio falar de si mesmo, mas ele veio falar do Pai. E ele não veio fazer a sua vontade, mas a vontade daquele que o enviou. Então essa palavra de Deus através do Senhor Jesus que é poder para as nossas vidas. E é nesta palavra que a nossa fé tem que estar firmada, não em sabedoria humana. Por isso que o pastor tem constantemente falado que no nosso ministério não se usa da teologia, porque a teologia é a sabedoria de homens. A revelação vem pelo Espírito Santo. A sabedoria é dada por Deus. Você quer sabedoria? Busca, peça ao Senhor que Ele dá. Você tem o desejo no teu coração, e Paulo diz, e Tiago diz, peça porém com fé e nada duvidando. Então se você quer, você peça. Peça ao Senhor. E Ele vai te dar, irmãos. Amém? Então, nós temos que buscar esta sabedoria para que a nossa fé não esteja firmada em sabedoria de homens. É isso que Paulo está dizendo, né? Sabedoria entre os perfeitos, não a sabedoria deste mundo. Não é a sabedoria falha, terrena desta terra. Não é esta sabedoria que Paulo está dizendo, porque essa sabedoria é falha, irmãos. É da sabedoria que eu preguei na última pregação, que está lá em Provérbios. É essa sabedoria em que os reis e os príncipes governam e alcançam êxito e alcançam riquezas, porque vem da direção do Senhor. Por que Salomão teve um reino próspero e rico e teve um reino em paz? Todos admiravam por causa da sabedoria que Deus havia dado a ele. Então, irmãos, né? A sabedoria que provém de Deus, não é a que vem do homem. É esta sabedoria que nós temos que buscar. Amém? A sabedoria de Deus oculta em mistério, versículo 7. Ao qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória. Essa sabedoria, irmãos, foi ordenada desde a fundação do mundo. Antes dos séculos. Esta sabedoria de Deus oculta, que é em mistério, irmãos, não tem. É isso que o pastor tem pregado. É a sabedoria que vem pela revelação do Espírito Santo. Então, esta sabedoria, irmãos, é esta sabedoria que nós temos que buscar, que é oculta em mistério. Ah, pastor, se ela é oculta, se ela é mistério, como que eu vou saber? Pela revelação do Espírito Santo. É Ele quem vai te ensinar, é Ele quem vai fazer você lembrar de todas as coisas. Amém? Continuando aqui, no versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus preparou aquilo que você não viu, é o que está aqui, mistério, oculto. Aquilo que você não viu, não ouviu, nem subiu ao teu coração. É isso que Deus tem, grandes coisas. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Nós temos que buscar, irmãos, ao Senhor de todo o nosso coração. Tema da penúltima pregação. Buscar de todo o nosso coração, irmãos. Aplicar o nosso coração a compreender e a entender as coisas de Deus. A partir do momento que você aplica o teu coração a compreender e a entender a Deus e busca a sabedoria do Senhor, irmãos, Deus te revela grandes coisas, coisas maravilhosas que você não sabe. E aí você vai ficar que nem criança, que nem quem recebe um presente, assim, você vai ficar, nossa, que maravilhoso, que é isso, irmãos? É quando Deus fala com você.
Nós ouvimos Deus falar através das pregações, das palavras, das orações, mas é importante também ouvirmos diretamente de Deus. Deus falar conosco, Deus nos ensinar, irmãos. E aí quando Deus fala com você, você sente a presença dele, é maravilhoso, irmãos. É maravilhoso, você se enche de glória, porque a palavra de Deus é poder. E traz, como nós dizemos aqui, a nossa glória, traz a glória de Deus para a nossa vida. Como é bom quando Deus nos dá o entendimento e a revelação das coisas. Se é algo que você não está entendendo, se é algo que você está até ouvindo de pregação e não está entendendo, peça ao Senhor que Ele te revele, Ele te mostre. É aquilo que eu já disse para os irmãos. Uma vez eu não entendi aquilo que o pastor estava pregando e eu orei. Eu não estava compreendendo, eu não estava entendendo. E eu orei, falei, Senhor, fala comigo e me mostra, porque se o pastor está pregando essa palavra é tua, então eu quero que o Senhor também me faça entender. E Deus me mostrou de uma maneira, irmãos, né, tremenda, extraordinária. E Deus falou comigo, e Deus me deu uma revelação daquilo que o pastor estava pregando. E eu me alegrei, irmãos, porque senão eu ia começar a murmurar e falar mal contra o ungido de Deus. Porque eu não estava entendendo a palavra. Mas o problema estava em mim, não estava no pastor. Eu é que não estava entendendo e aquilo foi uma aprovação. Para que eu pudesse demonstrar qual que ia ser a minha atitude. Eu ia murmurar, falar mal do pastor, ficar semeando contenda na igreja, maus pensamentos, fazendo todo mundo pensar mal do pastor, ou eu iria tomar uma atitude diferente? Nós temos que tomar cuidado, irmãos, porque nós estamos constantemente sendo provados. Porque se eu falasse para alguém, o pastor está pregando, isso aí não tem nada a ver, não é assim não. Eu ia fazer as pessoas pensarem mal do pastor e eu estaria pecando contra o Espírito Santo, porque a palavra, irmãos, provém de Deus. A palavra, quem dá a revelação é o Espírito Santo. Eu ia estar falando contra o Espírito, porque a revelação era do Espírito Santo, irmãos. E eu estaria pecando. Então nós temos que tomar muito cuidado para não falar contra a palavra, contra o Espírito Santo, porque Ele quem nos dá a revelação, irmãos. Então não temos que buscar a revelação nem o conhecimento deste mundo. Paulo continua, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas ainda nas profundezas de Deus. Então o Espírito ele conhece tantas coisas espirituais quanto nossos corações. E ele penetra nas profundezas, e o Espírito é que nos revela todas as coisas. Então o Senhor nos revela pelo seu Espírito Santo. É isso que nós temos que buscar, ter comunhão com o Espírito Santo, para que nós tenhamos a revelação da palavra de Deus. Porque, 11, qual dos homens sabe as coisas? Desculpa, irmãos, 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Nós não recebemos o Espírito do mundo, nós recebemos o Espírito de Deus, porque é através dele que nos vai ser dado a conhecer os mistérios de Deus. E isso é de graça, irmãos. Não tem que ser cobrado. De graça recebeste, de graça dai. Já pensou se Salomão fosse cobrar, né, pela sabedoria que Deus havia dado? Não, ele falava da sabedoria para quem quisesse ouvir. É aquilo que nós temos feito. Pregado a palavra de Deus que o Senhor tem nos dado. É isso que o pastor Takayama faz, irmãos. Não tem que sair por aí cobrando, né? Mas isso daí é de cada um, irmãos. Eu penso assim. De graça recebeste, de graça dai. É o que está escrito, né? Nós temos que pregar a palavra. Fazer com amor, que nos é dado gratuitamente. Como eu vou vender algo que foi me dado gratuitamente? Então, irmãos, é dado gratuitamente pelo Espírito Santo, pela revelação que o Senhor tem dado ao nosso ministério, à nossa igreja. Então nós temos que busca comunhão com o Espírito Santo e ele vai falar ao teu coração. Por isso que nós precisamos de sabedoria, irmãos, para que a nossa fé esteja firmada. Firmada no Senhor, naquilo que Ele fez e deixou por nós. Amém? Nós recebemos isso de Deus, nos é dado gratuitamente. Deus não cobra nada e Deus também não lança o rosto, como o Tiago diz, irmãos. Mas Deus tem prazer em nos dar sabedoria, nos dar conhecimento. Busca.
Busca no Senhor. Amém? No versículo 11 ele diz assim: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o espírito de Deus. O homem natural entende das coisas naturais, entende das coisas do homem. O espírito do homem entende das coisas da terra, naturais. Mas, né, quem entende das coisas espirituais é Deus. Aquele que é espiritual. O Espírito de Deus é quem conhece. Então, ninguém sabe as coisas de Deus senão o Espírito de Deus. É aquilo que eu falei, irmãos. Na pregação, se não me engano, foi passado, retrasado aqui. O Senhor está escrito lá que ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. E a quem o Filho quiser revelar. Você só vai conhecer a Deus pela revelação através do Espírito Santo. Você só vai conhecer a Deus pela revelação da palavra. Você não vai conhecer a Deus de outra maneira. Só se o Filho quiser revelar pelo seu Espírito. Então, irmãos, nós temos que buscar. E se nós buscarmos, o Senhor não vai nos deixar faltar. Amém, irmãos? Então, não entenda as coisas, não quer entender as coisas de Deus com o teu espírito. Não quer entender as coisas que acontecem na igreja pelo teu espírito, pelo teu entendimento natural. Porque senão você vai enlouquecer. Tenta entender, busque entender pela compreensão do Espírito Santo, pela revelação. Peça, se você não tem, peça. Se você não tem entendimento, peça. Se você não está entendendo algo, peça ao Senhor, que Ele vai te falar. Mas não querem entender das coisas naturais. Os homens naturais não entendem. Por isso que tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. Que está escrito lá em Isaías. Por isso que muitos não entendem. Por isso que os fariseus, irmãos, eles crucificaram o Senhor Jesus, porque eles tinham o entendimento da letra, o entendimento natural. E eles não estavam dispostos a abrir os seus corações para entender as coisas espirituais, é aquilo que o reino de Deus, que o Senhor Jesus estava trazendo. Por isso que eles crucificaram, irmãos, por causa da lei, por causa da letra. Voltando aqui, irmãos, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura. É aquilo que eu falei, se você quiser entender no teu espírito, no teu entendimento natural, você vai ficar louco. E não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. As coisas de Deus é no Espírito. Pastor, como isso funciona? O Espírito de Deus testifica com você. Quando você tiver uma experiência, você vai entender o que eu estou falando. Peça, busca o Senhor. Que o Senhor, Ele, pelo seu Espírito, Ele te visita. E Ele começa a te mostrar e faz você entender as coisas espirituais. Faz você lembrar daquilo que você leu, daquilo que você ouviu. E Ele te ensina todas as coisas. Amém? Então, irmãos, não é discernido pela carne, pelo entendimento natural, mas pelo entendimento espiritual, aquilo que o Senhor tem nos dado. No versículo 13, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Não tem como comparar, irmãos, as coisas espirituais com coisas naturais. Por isso que você vai ficar louco, porque não tem como. As coisas de Deus não se discernem naturalmente. Então, irmãos, o que nós temos que buscar? Buscar comparar coisas espirituais com coisas espirituais. Coisas naturais com coisas naturais, mas as coisas espirituais se compara com coisas espirituais. Está escrito que Deus é espírito e é necessário que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Você não vai conseguir adorar Deus na sua carne. Você não vai conseguir adorar Deus no natural. Quando você está no espírito, irmãos, em comunhão com o Espírito Santo de Deus, você começa a adorar o Senhor, daqui a pouco você começa a chorar de alegria na presença dEle, o Senhor te visita, você sente a glória de Deus. E não é emoção natural, irmãos, né? Mas é presença de Deus, poder de Deus. Você começa uma oração chorando de tristeza, de amargura, de angústia.
E você termina chorando de alegria, porque o Senhor te visita, te consola, Ele alegra o teu coração e você fica em paz. É disso que eu estou falando. Amém, irmãos? Então não tem como comparar isso espiritual, não tem como comparar com as coisas naturais. Então nós comparamos as coisas espirituais com as coisas espirituais. No versículo 15, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então nós precisamos discernir bem todas as coisas pelo Espírito, e quem é espiritual discerne tudo, e de ninguém ele é discernido. É o que aconteceu com o Senhor Jesus. Ninguém conseguia discernir o Senhor, mas ele discernia todas as coisas. Então nós precisamos andar no Espírito, viver no Espírito, ser guiado pelo Espírito, ter comunhão com o Espírito. Mas o que é Espírito? É com o Espírito Santo, aquilo que provém de Deus. Nós temos que buscar. É isso, né, essa comunhão que vai nos trazer a revelação e entendimento da palavra do Senhor. É isso que nós temos que buscar, irmãos. Esta comunhão, esta revelação, a presença de Deus. Porque depois que você experimenta isso, irmão, você não quer saber de outra coisa. É aquilo que sacia a nossa sede, que nos traspassa os nossos corações, aquilo que provém de Deus, irmãos. É isso que nós temos que buscar, comunhão, íntima comunhão com o Espírito Santo. E é Ele quem vai nos revelar. Você obreiro, você que está na direção de um trabalho, é revelação do Espírito Santo, Ele quem vai te dar a direção. Porque vai haver situações que você não sabe o que fazer. O que tem que fazer? Orar. E agora, pastor, o que eu faço? Eu falei, não sei. Às vezes eu falo, não sei também, vamos orar, para que Deus dê a direção. Amém, irmãos? Porque Deus conhece os corações, prova os pensamentos, sonda até o mais íntimo, irmãos. Ele conhece. Eu não conheço, nós não conhecemos, mas o Pai conhece. Amém? Então nós temos que tudo fazer na base da oração, buscar o Senhor. É o Senhor quem nos revela. Então nós comparamos coisas espirituais com espirituais. E o que é espiritual, ele discerne todas as coisas. E de ninguém é discernido. Então nós temos que andar em espírito. Amém? Porque quem conheceu a mente do Senhor? 16. Para que possa instruí-lo? Quem conheceu, irmãos? Mas tem um segredo. Que está escrito aqui. Mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo, que provém do Senhor, que está em nós pelo Espírito Santo. Se você tem o seu Espírito, você é dele. Paulo diz que quem não tem o Espírito, esse tal não é dele. Mas se você tem o Espírito Santo de Deus, você é dele. E o Espírito de Deus testifica com o teu Espírito que você é filho dele. E o Espírito de Deus te dá o discernimento e te mostra e te dá a mente de Cristo. É isso que nós temos que ter, irmãos, a mente de Cristo. Andar como ele andou. Amém? Certa vez o pastor andando, se eu não me engano, acho que era pela Praça da Sé, ele viu um homem todo barbudo, cabeludo, vestido com uma túnica para a palavra, pregando. E aí o pastor perguntou, mas por que você está vestido assim? Aí ele falou, você não conhece as Escrituras? Está escrito, andai como ele andou. Né? Este é o entendimento natural das coisas, carnal, irmãos. Não é este entendimento, não é andar como ele andou fisicamente, naturalmente, usando sandália, túnica, deixando crescer a barba, o cabelo. Não, irmãos. É andar, ter a mente de Cristo. Agir como o Senhor agiria em determinadas situações, fazer aquilo que ele faria. E ele disse que nós faríamos obras maiores do que a que ele fez. Ele falou, e vocês farão obras maiores do que estas. Como que você vai fazer? Pelo Espírito de Deus. Não é pelo teu entendimento, pela tua carne, pela tua força. Não, é pelo Espírito Santo. Por isso que ele falou que nós faríamos obras maiores, irmãos. Porque quem faz é o Espírito Santo em nós e através de nós. Então nós temos que ter a mente de Cristo para pensar, sentir e agir como o Senhor. Para andarmos como Ele andou, para sermos iguais a Ele. E sejamos também filhos do Deus Altíssimo, herdeiros de toda a glória, de todo o reino que nos foi dado pela sua palavra e pelo sacrifício do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe, irmãos, a tua vida. Vamos orar ao Senhor.
Pai, obrigado pela revelação da Tua palavra e pelos Teus ensinamentos. Dá-nos cada dia mais o ensinamento e a revelação. Fala conosco e nos ensina, Pai, para que nós possamos andar em Espírito, ser guiados pelo Espírito, vivermos no Espírito, Senhor, porque tudo é pelo Teu Santo Espírito. Nós não queremos o entendimento humano, carnal, nós não queremos a sabedoria humana desta terra, Senhor, mas nós queremos aqui provém do alto, que é pura, tratável, divina, cheia de bons frutos, imparcial. Esta é a Tua sabedoria que nós queremos e buscamos de Ti. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Dá-nos a Tua sabedoria e que a Tua sabedoria seja derramada sobre os Teus filhos no nome de Jesus. E o Senhor possa, pelo Teu Santo Espírito, nos ensinar, nos falar, nos ensinar todas as coisas e nos guiar em toda a verdade. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Que o Senhor abençoe os dízimos e as ofertas. Que o amor do nosso Deus e Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja, não só agora, mas para todos sempre. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, a vida de cada um. Deus abençoe no nome de Jesus. Amém.